a todas e todos, retomando aí o nosso debate, a nossa conversa. Esse painel agora da tarde, ele foi pensado a partir de uma demanda que está chegando na Defensoria. As mulheres estão trazendo para a gente questionamentos sobre a lei da alienação parental. Muitas mulheres estão, inclusive, no nosso atendimento, na área de família, muitas vezes perdendo a guarda dos filhos. Elas trazem muito a questão da guarda compartilhada quando tem uma situação de violência. Apesar da lei, né, já está aí há 10 anos, a nossa percepção é que mesmo as operadoras do direito e também das outras áreas, a gente ainda não tem um debate concreto sobre essa lei. Então a gente resolveu hoje trazer um olhar, trazer outros saberes além do direito, que é importante para a gente compreender até o que é essa síndrome, né? Do que a gente está falando, enfim. E vamos retomar os debates. E agora, Tereza, que será a nossa mediadora, vai fazer a apresentação das nossas palestrantes. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos os homens presentes também. É um prazer estar aqui na Defensoria Pública já pela segunda vez, principalmente para tratar de um tema que é um tema tão importante, que tem causado tanta angústia para a gente que lida com a violência de gênero doméstico e familiar contra a mulher. Para compor a mesa, então, eu vou chamar a professora Alice. Vão todas ficar aqui? Cadê a Paulinha? Oi. Todo mundo vai ter PowerPoint? Não? Todas vão. Eu acho melhor chamar uma de cada vez, né? Depois senta para o debate. Uma de cada vez, tudo bem? Então eu vou começar, na verdade, seguindo essa ordem do painel, que vamos começar com a Analícia, que é psicóloga. A Analícia é graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2004, especialista em Psicologia Jurídica, mestra em Psicologia Social pela Universidade do Rio de Janeiro, doutora em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorada em Comunicação e Cultura pela Escola da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do curso de graduação em Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, autora dos livros Síndrome da Alienação Parental, um novo tema nos juízos de família, que é de 2010, e Bullying, Assédio Moral e Alienação Parental, a produção de novos dispositivos de controle social. A Analícia vai inaugurar essa mesa. O debate é sobre a questão da alienação parental e o reflexo nas violências de gênero, ou nas várias violências que são cometidas, levando em conta a questão de gênero. E ela vai falar sobre as acusações de alienação parental no contexto do litígio conjugal. Pois não, Analícia? Boa tarde a todos e todas, mais todas do que todos. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, trazendo esse debate que me é tão caro, né? Já tem algum tempo debatendo esse assunto, mas a cada evento que eu vou, parece que é sempre a primeira vez, né? Algumas pessoas até falam assim, mas agora que eu ouvi falar desse assunto, é novo, né, Analícia? Não, eu estou pesquisando isso desde 2007. Então eu vou atualizar também um pouco as pesquisas, né, sobre isso. Mas antes de começar a falar, quer dizer, já comecei, antes da minha apresentação, eu queria agradecer a comissão organizadora pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Também cumprimentar as colegas de mesa, né, a coordenadora também. Então, eu queria inicialmente dizer para vocês de onde é que eu estou falando, né? Acho que é importante a gente assinalar isso. Eu sou pesquisadora, sou professora, pesquisadora sobre esse assunto. Trabalho também fazendo pareceres para a justiça, atendo casais em separação, trabalhei em escritório modelo de direito da UERJ, né? Venho fazendo pesquisas sobre relações parentais no pós-divórcio desde 2001, na iniciação científica na universidade, né? A UERJ, querida UERJ, UERJ resiste, né? Então, desde então, venho, né, também um pouco no doutorado, no pós-doutorado, aprofundando um tanto esses debates, né, que também tem bastante a ver com o debate, hoje na parte da manhã. Mas, então, como sou professora, eu preciso contextualizar o debate, né? Então, não dá para eu trazer a atualização das pesquisas que eu venho fazendo, e até
queria também poder trocar com vocês, porque tem coisas que estão em curso. Então esse debate para mim vai ser muito proveitoso. Então eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar a história, né? Contar a história da síndrome da alienação parental. Eu falo isso assim, porque também eu estou sempre me repetindo. E aí as minhas alunas dizem assim, não, Nelice, mas você tem que repetir, porque tem muita gente que não sabe ainda sobre o assunto, então é bom você repetir. Então tá, vamos lá, vou repetir então. E eu queria começar falando sobre a teoria do Richard Gardner. Vou aqui abrir minha água, dá licença. Então, essa teoria do Richard Gardner, Gardner é um psiquiatra, né? Ele morreu em 2003. Um psiquiatra norte-americano que fazia avaliações para as cortes de justiça norte-americanas. Né? Ele fazia perícias em situações que envolviam litígio conjugal. Isso na década de 80, nos Estados Unidos. Num dado momento, né, do seu trabalho, ele passa a construir uma teoria na qual ele passa a descrever o que ele chama a princípio de lavagem cerebral. Ele nota que algumas crianças, em meio ao litígio conjugal, elas demonstram comportamento de rejeição, de rechaço a um dos pais, particularmente aquele pai que não detém a guarda, na maioria das vezes, os homens pais. Essas crianças rejeitam de forma veemente a estar com esses homens, não querem ir, falam mal deles, falam mal da família deles. Então Gardner chama a princípio isso de lavagem cerebral. Posteriormente, ele passa então a nomear esses comportamentos como síndrome da alienação parental. Segundo Gardner, a síndrome da alienação parental é um distúrbio infantil que se manifesta em meio ao litígio conjugal. Essa síndrome seria resultado de uma manipulação exercida pelo genitor guardião na maior parte das vezes. E esse genitor guardião seria, no caso, a mãe. Por que eu digo isso? Né? Porque quando esse tema vem para o Brasil, e eu demonstro isso na minha pesquisa, vai se falar, aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? E muitas coisas vão sendo faladas. Cada autor que fala sobre o assunto fala de uma forma, quando na verdade o próprio Gardner, ele enquadra, ele dá um certo enquadre à sua teoria. Então ele vai dizer, embora se trate, né, de um problema que atravessa a família, ele está utilizando o modelo médico para falar sobre o assunto. Portanto, ele está usando uma visão individualizante e do âmbito da psiquiatria. É dessa forma que ele está, então, debatendo as problemáticas em torno do litígio conjugal. O diagnóstico da síndrome, segundo ele, seria feito por meio do diagnóstico da criança, porque a criança é quem é a portadora da síndrome da alienação parental. Quando chega no Brasil diz que é a mãe, que é o pai, que é a criança, que é todo mundo. Tem síndrome para todo mundo. Mas, segundo a teoria desse psiquiatra, a síndrome é a criança quem a desenvolve. É uma síndrome por procuração, né? Ela é desenvolvida a partir de uma manipulação psicológica. Então o diagnóstico é feito na criança. Quais seriam as consequências dessa síndrome, segundo Gardner? As consequências seriam as mais diversas possíveis, né? A criança desenvolveria na vida adulta transtornos de personalidade. No futuro, segundo ele, ela também se tornaria um futuro alienador ou alienadora. Em alguns outros casos, diz ele, né, essa pessoa até mesmo cometeria suicídio. Eu não sei como ele chegou a esse dado, né? Não fica claro na sua teoria, assim como muitos outros aspectos da sua teoria não ficam claros. O tratamento ou punição, né? Por que eu digo isso, tratamento ou punição? Porque, na verdade, o seu tratamento dessa patologia é, na verdade, uma punição sobre a família que está vivendo o litígio conjugal. Alguns autores, né, da Espanha
que vão fazer também uma análise crítica, né? São poucos, né? Na época da pesquisa que eu estava fazendo, isso em 2007, 2008, a pesquisa do mestrado, eram muito poucos os autores, né, que eu consegui identificar na pesquisa que estavam fazendo um debate, né, mais crítico, mais aprofundado. Nenhum desses no Brasil. Né? Aliás, a minha foi a primeira pesquisa, né, sistemática feita em cima desse assunto no Brasil. Então, até 2006, que quando as associações começam a divulgar esse assunto no Brasil, não havia pesquisas, não se falava sobre esse assunto no Brasil. Né? E chama a atenção que em 2 anos é aprovada uma lei, né, que implica assistentes sociais e psicólogos, e a gente precisa falar mais sobre isso. Né? Então, o tratamento e punição, né, é chamada de terapia da ameaça, por alguns autores na Espanha. Por quê? Segundo o Gardner, como é que vai ser feito o tratamento? O terapeuta vai junto com a família, né, ele vai fazer uma terapia, e nessa terapia, tudo o que acontecer, ele vai falar para o juiz. Né, e os colegas aí da psicologia, né, o sigilo não existiria nesse caso. Ele defende isso, que o sigilo nessas situações ele não deve acontecer. Então, o psicólogo, perdão, ele não usa o termo psicólogo, ele usa o termo terapeuta, né? Nem todo terapeuta é psicólogo. O terapeuta devia, então, contar tudo para o juiz e, junto com o juiz, eles decidiriam por medidas que poderiam ser utilizadas como formas de ameaça caso algum dos membros do grupo familiar não aceitassem participar daquele tratamento. Então, né, faz sentido, né, terapia da ameaça. E aí algumas formas, né, algumas medidas que o Gardner sugeria, por exemplo, pagamento de multa, no dia da visitação, o genitor, guardião, não poderia não poderia sair de casa, né, uma espécie de prisão domiciliar. Do dia da visitação do outro genitor, do genitor visitante, ele não poderia sair de casa, ele deveria ser colocado tornozeleira eletrônica, ó, já se falava de tornozeleira eletrônica, hein? Há tempos. Usaria isso para rastrear, né, os seus movimentos, para que ele não se aproximasse, então, do outro guardião, do outro genitor, com a criança. E ele diz ao final, se nenhuma dessas medidas der conta da situação, então que o genitor guardião seja preso. Mais uma vez, né, e aí para quem gosta de história, a gente vê uma certa atualização do consórcio, né, entre psiquiatria e justiça. Né, e aí eu me remeto, é claro, aos estudos de Foucault. Né? O Gardner, na verdade, ele não inova, ele não traz algo novo para nós. Né? Ele reatualiza esse consórcio histórico entre psiquiatria e justiça. A justiça dando as respostas sobre problemáticas de âmbito social, né, que são muito mais complexas daquilo que o direito possa dar conta. Okay? Além disso, alguns outros aspectos que são também bastante sérios, né, e polêmicos na teoria do Gardner. Ele vai fazer a caracterização do genitor alienador. Quem seria ele? Na maior parte das vezes, ele diz isso na década de 80, em meados dos anos 80, ele diz que o genitor alienador, na maior parte das situações, seriam as mães. Na década de 90, na década seguinte, ele passa a afirmar, então, que, segundo o que ele identifica na sua clínica, ele já nota que seria em torno de 50% das situações, tanto homens quanto mulheres seriam alienadores. E aí ele fez alguma pesquisa para sustentar esses dados, o que ele estava dizendo? Não. Assim como ele também não fez nenhuma pesquisa que a gente possa chamar, dar, né, o adjetivo de científica, ele não sustentou a sua teoria sobre a síndrome da alienação parental em nenhuma pesquisa sistemática que pudesse sustentar a existência dessa suposta patologia. Então, já lhes adianto de antemão, se alguém lhes perguntar, vocês podem dizer, e podem dizer o meu nome, dizer assim, a Analícia disse que a síndrome da alienação parental não existe. Eu trabalho com a perspectiva genealógica, Foucaultiana, que busca compreender que a realidade, os conceitos e os sujeitos humanos, eles se constituem historicamente, são forjados no interior da sociedade.
Portanto, não existe uma patologia de antemão que foi descoberta, um fenômeno da ordem da natureza que foi descoberta por um psiquiatra. Mas, na verdade, ele vai, a partir da seleção de comportamentos que muitos de nós, psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos, juízes e outros operadores do direito, há tempos identificávamos no âmbito do litígio conjugal. Então, lhes afirmo mais uma vez, enquanto um distúrbio infantil não existe, porque síndrome da alienação parental, ela não possui reconhecimento científico. Ou seja, ela não consta em nenhum manual de psiquiatria. Se alguém conhece, me diga, porque em 2013 tivemos a 5ª edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é uma publicação da Associação Americana de Psiquiatria, e a síndrome não consta nesse manual. Portanto, ela não possui reconhecimento da academia, não possui reconhecimento de cientistas, de grupos de trabalho. Não foi feito esse trabalho em relação a ela. Mas eu volto a falar do assunto. Por quê? Porque, na verdade, um dos grandes objetivos do Gardner ao longo da sua vida era incluir a SAP, né? Ela fica conhecida assim, né? Hoje, muita coisa de siglas, né? Essa é mais uma, porque pega fácil, o negócio chiclete, é uma coisa rápida. Ele dizia que era necessário que a síndrome da alienação parental, isso está escrito nos textos dele, não estivesse envolvida em polêmicas, porque isso prejudicaria a sua inclusão no DSM. Nós estávamos, na época, com o DSM-4, né? Ele surge na década de 90, o DSM-4 ele é de 94, então o objetivo do Gardner era incluir a SAP no DSM-5, que foi publicado em 2003. Portanto, não consta no DSM, não consta no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças. Então, meus caros, é um erro crasso mencionar síndrome da alienação parental em laudos, em sentenças, em petições. Isso é uma problemática séria. Gardner dizia que a difusão do assunto seria uma forma de pressionar os comitês de avaliação do DSM para que ela fosse, então, incluída neste manual. Então, esse era o seu grande objetivo, que não foi, de fato, alcançado. E aí, o que mais eu posso lhes dizer? Ele falava o seguinte, né, que quanto mais sentenças tivesse esse nome, síndrome da alienação parental, seria uma forma, né, então, de forçar esses comitês. E na mesma época, na década de 90, surge um psicólogo chamado Douglas Dornall, que vai definir um conceito chamado alienação parental. Segundo esse psicólogo, ele vai dizer que a alienação parental é um processo desencadeado em meio às relações no pós-divórcio, em que um dos pais se alia a um dos filhos de modo a denegrir, rechaçar, excluir a imagem do outro genitor. Segundo ele, nas situações mais severas, poderia então resultar na síndrome da alienação parental. Então ele, de certa forma, no seu conceito, ele prevê também a existência da síndrome. Eu também não concordo com ele. Por quê? Colegas, né, que trabalham há muitos anos já no judiciário, atendendo famílias no divórcio, né, as pesquisas que nós preparamos, pelo menos aí nos últimos 20 anos, só para citar, né, nos últimos 20 anos, no Brasil e no exterior, o que algumas pesquisas dessas vinham apontando? Que em alguns casos, notava-se que, diante da separação dos pais, identificava-se uma forma de relação em que a criança, um dos filhos, normalmente, comumente, o mais jovem, estabelecia uma aliança muito forte, particularmente com a mãe. E aí alguns autores vão chamar isso de aliança, cisma geracional, coalizão, alinhamento. A gente tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, uma pesquisa longitudinal, durante 20 anos,
sobre... ela foi entrevistando, trabalhando com as mesmas famílias, né, que tinham sido modificadas pelo divórcio. E essas autoras, que é a Kelly e a Wallenstein, elas vão chamar isso de alinhamento. Uma forma de relação que se estabelece diante daquele cenário que ele é de intensas transformações e que essas alianças, esse alinhamento, ele pode até mesmo se desfazer. E aí elas buscam compreender como isso acontece. Assim também como nas pesquisas, né, que fizemos na UERJ, entrevistando filhos, jovens adultos, filhos de pais separados, mães separadas, pais separados, nós também percebíamos, falávamos sobre o assunto. Então, para nós, assim como para muitos colegas, não era novo falar sobre isso. Muitas vezes até uma relação simbiótica que se estabelece entre a mãe e a criança, mas buscávamos compreender fatores de ordem relacional, cultural, histórica, legislativa, judicial e institucional, que no curso do tempo tem contribuído para que essas formas de relação se estabelecessem. Uma pesquisa realizada pela professora Rosana Rapizo no NOS, né, um instituto que trabalha com questões também na família no Rio, nessa pesquisa com mães e filhos, mães separadas e os seus filhos, grupos de reflexão, muitas dessas mães diziam assim: se não fosse o meu filho, eu não teria sobrevivido. Se não fosse meu filho, foi uma tábua de salvação na minha vida. Então, para essas mulheres, né, aquela relação ela foi fundamental. Então, nós, né, de uma certa psicologia, claro, né, que existem muitas, buscávamos então compreender essas formas de relação. Mas não no sentido de culpabilizar, né, de denegrir, de maldizer. Não, buscando compreender. Ao mesmo tempo que elas podem se estabelecer, elas também podem se desfazer. E, de fato, essas relações, sim, existem, né? Aí a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: por que somente depois que essas formas de relação foram associadas à existência de uma suposta patologia é que a sociedade brasileira se interessou pelo assunto? Não é novo. Embora eu tenha ouvido de alguns colegas, operadores do direito, Analícia, mas agora tem um nome. Antes não tinha um nome. Não, tinha sim. Por que o direito não se interessava por isso antes? O judiciário? Por que psicólogos não se interessavam tanto pelo assunto em suas avaliações? Porque a gente vive um contexto, né? E aí o entendimento que eu tenho sobre o assunto é de que nós vivemos um contexto de expansão dos discursos medicalizantes que passam a dar sentido a todas as formas de sofrimento, de vivência e de comportamento. Portanto, é uma resposta fácil, né? A Sandra Capone, antropóloga do Sul, ela tem um texto ótimo, né, que ela vai dizer da patologia como nome próprio. Então, hoje nós passamos a nos identificar no mundo. Ah, eu sou depressiva. Você é o quê? É bipolar? Ah, você tem o quê? Tem toque? Então, e as pessoas vão se definir hoje como? Ah, eu sou alienada. O objetivo de Gardner, eu já disse a vocês, era incluir a SAP no DSM. Não sei se vocês sabem, mas as categorias clínicas diagnósticas que são incluídas nesse manual, elas servem como fonte de pesquisa para a produção de novos medicamentos que serão colocados no mercado. Criança mal educada, sem limite, hoje é tratada com Ritalina e Concerta. Esse nome, tá? Não estou inventando, não, é Concerta. E criança com síndrome da alienação parental, vocês acham que elas iam ser tratadas como? Então, para a gente compreender como uma teoria como essa, de questionável, né, rigor científico, ela entra de fora, ela é importada para o Brasil, ela é difundida rapidamente, em pouco tempo ela vira uma lei. Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa entender que contexto social é esse que a gente está vivendo, né? Que a gente, né, como se falou hoje aqui de manhã, né, a gente acredita na pena, muitas vezes como forma de resolução da conflitividade social, acredita na patologia, não, eu tenho uma patologia essa, você tem aquela outra, então a gente sai medicalizando as relações, né, e acreditando também que pena vai resolver alguma coisa. Por que eu estou falando da pena? Passar para o próximo slide. Em 2006, já adiantando, pessoal, normalmente quando eu vou em alguns lugares, eu dou uma aula de 4 horas seguidas falando sobre síndrome da alienação parental.
mas não vai dar, né? Eu tenho meia hora para falar de tudo, falar de 3 pesquisas em 30 minutos, então eu vou me adiantar, né? Quem quiser depois conversar comigo, tem outros textos, eu trouxe também o livro, tem alguns exemplares ali, a gente conversa. Mas eu queria adiantar um pouquinho para a gente trazer elementos para o nosso debate. Em 2006, o que acontece? A lei da guarda compartilhada, perdão, o projeto de lei sobre a guarda compartilhada já estava um tanto encaminhado. E aí, em 2006, por que eu falo da guarda compartilhada? Porque nessa época, um dos grandes objetivos das associações de pais separados era a aprovação da lei sobre a guarda compartilhada. Esse movimento, a sociedade civil, visava o quê? A igualdade de direitos entre pais e filhos, entre pais e mães, diante da separação. Que tanto eles quanto elas pudessem cuidar de seu filho de forma igualitária. Então defendia-se a guarda compartilhada, uma cultura em relação à guarda compartilhada, né, que mudasse esse papel assimétrico de homens e mulheres no casamento, que se mudasse esse papel assimétrico da paternidade, na maternidade. Então era todo um debate do qual, inclusive, nós na academia participávamos. E em 2006, as associações de pais vêm com esse assunto. São elas quem importam esse assunto para o Brasil e passam a divulgá-los no mesmo período em que o projeto de lei sobre a guarda compartilhada já estava bastante encaminhado. As associações, então, do debate de direitos iguais passam para o debate de criminalização. Elas tinham, então, o objetivo de criminalizar o comportamento que elas identificavam como síndrome da alienação parental. Segundo essas associações, a síndrome seria um novo artifício utilizado pelo genitor guardião para dificultar a convivência familiar do genitor visitante com a criança. E a gente pode debater isso, tá? Tem várias pesquisas que a gente pode debater, mas não é assim, né? Vamos debater. E aí, então, as associações começam a divulgar isso no judiciário, particularmente no judiciário. A psicologia, o serviço social, o direito, a psiquiatria no Brasil não debatiam esse assunto. Por que eu lhes asseguro isso? Basta vocês fazerem uma pesquisa nas plataformas, nas agências científicas e vocês vão ver que não há registro de pesquisas nessas áreas. Eu fiz esse levantamento para poder dizer isso. Esse levantamento, e não há. Antes de 2006 não existe pesquisa no Brasil sobre isso. Então, as associações se colocam esse trabalho de difundir esse assunto dentro do judiciário e passam, então, a fazer eventos. Uma fala, né, que estava, inclusive, no site, na época, eu disse assim, que eles vão dar a conhecer esse artifício que agora está sendo utilizado pelo guardião. E aí, em 2 anos, diante de toda uma comoção social, né, que é produzida, as associações conseguem, então, a elaboração de um documentário, né? E o próprio judiciário depois, né, dando cursos internamente, passa a divulgar esse documentário. Eles fazem palestras, as associações de pais vão fazer palestras e tal. Então são eles que estão disseminando o assunto. Eles conseguem pautar isso na sociedade em tão pouco tempo que isso chega em novelas. As novelas da Globo vão trazer personagens, aquelas mães maléficas, né? Assim, a figura do demo, né? Tá lá azucrinando aquele pai. E aí isso vai do Iapoque ao Chuí. Ou seja, a imagem da mãe alienadora. Não é? Eu não disse, né, eu pulei na minha fala, o Gardner considerava, em alguns casos, o alienador, ele teria uma personalidade sociopata. Os seus seguidores, alguns autores, vão seguir o pensamento do Gardner, vão dizer que a alienação, ela, em alguns casos, ela faz parte da estrutura psíquica do alienador. Quem quer se separar, e cuidado, hein? Porque dado o estresse diante da separação, a alienação, ela irromperia. Então ele vai açucrinar a vida da criança e do seu ex-companheiro, então, para que aquela criança rejeite ou odeie o outro pai. E aí, voltando. Vocês estão assim meio, né? Mas é isso. E aí a gente embarca, né? A gente embarca com tudo nessa história. E aí, então, a elaboração do projeto de lei 4.855, de 2008, que visa criminalizar por que eu coloquei assim, entre parênteses, síndrome da alienação parental? Porque no projeto de lei, esses 2 termos são utilizados como sinônimos. Naquela época, expusemos isso para as associações. Olha, historicamente, filhos de pais separados
da década de 70, 80, eram colocados como crianças problemáticas, portadoras de problemas, portadoras de transtornos. Então, vocês levantarem essa bandeira nesse momento de uma teoria como essa, isso vai ter consequências. E aí, nas associações meio que não... Então, a gente está tirando aqui a síndrome e vamos deixar, então, só alienação. Mas no projeto de lei está lá, síndrome da alienação parental ou alienação parental, né? No Brasil viraram ideias sinônimas, embora tenha a ver com dois autores diferentes, mas enfim, aqui tudo é uma coisa só. E aí em 2010, então, é aprovada a lei sobre a alienação parental. Ela define a alienação parental como a manipulação psicológica da criança, né, pelo genitor ou responsável que detenha a guarda, com o objetivo de afastar essa criança, então, daquele outro genitor, do outro responsável. A lei, ela traz ainda formas exemplificativas e ainda várias medidas que podem ser impostas. Eu vou pular as denúncias e vou falar da questão da punição. O objetivo principal da lei era criminalizar a alienação parental. Numa audiência pública realizada em Brasília, da qual a maior parte das pessoas que participaram dessa audiência pública eram pró-lei, pró-alienação parental. Conseguimos, né, assim, no calar da noite, incluir o Conselho Federal de Psicologia para participar e conseguimos que, ao menos, né, tirassem a questão, né, da criminalização. Porque não entendíamos que dessa forma a gente estaria contribuindo para resolver ou para arrefecer esse clima beligerante que muitas vezes se configura dentro do litígio conjugal. Outras formas de intervenção seriam necessárias, que não essa. Mas ainda assim a lei vai trazer uma série de medidas, como, né, multa, o afastamento, até a perda do poder familiar, né? A lei traz isso também. Em alguns casos, depois eu posso citar alguns exemplos de casos, tanto no Brasil, né, e em alguns outros países, que sentenças judiciais têm sido dadas, né, em nome com esse termo alienação parental, mas deixa isso para o debate. E aí a lei, ela traz formas exemplificativas do que seria alienação parental. Uma das formas exemplificativas seriam as falsas denúncias. E aí eu preciso abrir um parêntese, né, para a coisa não ficar muito jogada. E a coisa pode ficar um pouco mais polêmica. Então, fazia parte também do debate, promovido pelas associações de pais separados, o fato de que alguns homens diziam que estavam sendo acusados de molestar seus filhos como forma de serem, então, impedidos, estavam sendo acusados pelas suas ex-companheiras de terem molestado seus filhos. Segundo eles, isso seria uma estratégia utilizada para que eles fossem, então, impedidos de estar com essas crianças. Havia, na época, né, alguns casos em relação a isso. Eu posso até citar uma pesquisa que ela foi feita pela Márcia Amêndola, né, foi publicada pela Juruá, Crianças no Labirinto das Acusações, que ela faz uma pesquisa sobre falsas alegações de abuso sexual infantil em meio ao contexto do litígio conjugal. Nós não estamos dizendo que não existe o abuso sexual infantil. Não é isso. Existe o abuso sexual infantil, sim, mas também existem situações onde o abuso não ocorreu. E quando essas situações que o abuso não ocorreu, isso também não quer dizer que aquilo esteja sendo feito por maledicência, com o objetivo de prejudicar. Existem casos e casos. Portanto, nós trabalhamos, eu digo nós porque grupo de pesquisa, várias pesquisas que nós fizemos sobre isso, buscamos uma compreensão de como isso surge. Em alguns casos, essas mulheres podem sim ser levadas a interpretar aquele machucado, aquela assadura, como abuso sexual. Mas, enfim, a gente precisa analisar melhor, enfim, tem todo um debate que a gente vai fazer sobre isso. E aí os homens, então, levantam essa bandeira de que eles estão sendo acusados porque, na verdade, elas são alienadoras. Isso já lá desde o princípio, desde o início da divulgação da síndrome no Brasil. Então, aqui no Brasil, o assunto é divulgado como sendo uma coisa só. Síndrome da alienação parental ou alienação parental é a mesma coisa que falsa alegação de abuso sexual infantil.
E assim a coisa vai. É por isso que a lei traz como uma das formas exemplificativas de alienação parental as falsas denúncias. E aí, meus caros, não são apenas os homens pais que estão dizendo isso. A gente vai ter operadores do direito, psicólogos, assistentes sociais, juízes, defendendo que tudo é uma coisa só. Que a alienação parental, basta pesquisar um pouquinho, né? Se vocês não quiserem ter muito trabalho, vejam aqui as referências bibliográficas, tirem foto aqui que vocês vão ver quem são os autores que eu estou me referindo, ok? Então, deixa eu avançar aqui um pouquinho, Tomás. Então, aí um outro salto que eu vou dar agora. Em 2017, vieram a público casos de mães que perderam a guarda dos filhos após a acusação de abuso sexual infantil. Essas mulheres, então, acusaram seus ex-parceiros e elas foram, então, acusadas por eles de alienação parental. Alguns casos, assim, têm chegado bastante no CRP, Conselho Regional de Psicologia. Eu trabalho também como colaboradora, já fui conselheira, hoje eu sou colaboradora do CRP e trabalho na Comissão de Orientação e Ética, recebendo denúncias contra psicólogos envolvendo essas situações. A gente pode debater depois sobre isso. E aí, em 2016, um pouco antes, o que a gente vai ter? Um projeto de lei que ele visa alterar o texto da lei sobre alienação parental, tornando crime toda forma de obstrução à convivência familiar. Né? Mais uma vez, aquela história de vamos então, né, lá no poder punitivo, né, a crença no poder punitivo, que dessa forma então a gente vai resolver certa conflitividade, nesse caso aqui no âmbito do litígio conjugal. E aí é tanto falsas alegações de abuso sexual infantil, quanto falsas alegações de violência doméstica. Podemos debater sobre isso. Então agora, nesse momento, a pesquisa que eu estou fazendo é em relação ao que eu identifico como um movimento de reação de mulheres. Né, pensando como um backlash, um contramovimento social. Então, se num primeiro momento a gente tinha um movimento de homens pais que se percebiam como impedidos de ter acesso, e aí eu não tô falando de todos os pais, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou generalizando. Quando eu estou falando movimento de pais, eu estou me referindo a determinados homens que, de fato, queriam cuidar de seus filhos, queriam estar próximos, sim. Esses homens fazem um movimento contra o que eu identifico como as mulheres. E agora, num outro momento, em 2017, a gente vem formando, organizando uma espécie de um contramovimento, uma reação de mulheres em relação à lei da alienação parental. O que é curioso, porque isso agora no Brasil, desde a década de 90 nos Estados Unidos, esse movimento ele já existe. O movimento de mulheres contra o discurso da síndrome da alienação parental. A teoria de Gardner é vista como uma teoria sexista. Então, somente em 2016, eu fiz um artigo que foi publicado num livro chamado Escuta de Criança, em que a gente debate essa questão das falsas denúncias e alienação parental. E aí eu aponto isso em 2012, que eu não notava aqui no Brasil nenhuma fala contrária a essa assimilação entre alienação parental e síndrome da alienação parental, e falsas alegações. Agora, em 2017, dado alguns casos que vêm sendo divulgados nas redes sociais, na mídia também, e o dado momento que a gente está vivendo, né, dos movimentos feministas, de grande ebulição, de discussão sobre gênero, então agora isso toma um outro caráter. Será que dá, assim, eu posso extrapolar 5 minutinhos para falar da outra pesquisa que eu tô trazendo elementos para a gente discutir, tá? Então, recentemente eu fiz uma pesquisa em relação à jurisprudência. Uma psicóloga fala de jurisprudência, olha que ousada. Pesquisadora, dá licença. Então eu fiz um levantamento de jurisprudências no Brasil nas quais aparecem a expressão alienação parental. Fizemos um levantamento nos tribunais de justiça de todo o país, aqueles que disponibilizam material na internet, certo? E aí, então, separamos, né, porque falavam de alienação de carro, alienação de imóveis, tá. Então achamos alienação parental. 404 acórdãos havia menção à expressão alienação parental. A maior parte deles no Rio Grande do Sul. Aí fazendo uma provocaçãozinha, né, se a gente, né, pensar o que vem do Rio Grande do Sul, de associações também hoje de lá, com grande força, né, a parte do IPDFAN, que defende a questão da alienação parental, a gente vai entender por que mais, né, mais acórdãos vêm, então, do Rio Grande do Sul.
E aí, um dado também importante é porque a gente está na academia, né, a gente não pode falar nada se não tiver dado para apresentar, né? Porque senão fica assim, eu acho. Não, tem que mostrar o dado. Aí a gente vai conversar em cima do dado. Então, os dados demonstram que, desde 2010, desde que foi promulgada a lei, vem aumentando o número de processos onde aparecem a expressão alienação parental. Veja o gráfico, de 2010 a 2016. São 404 acórdãos. E aí, onde é que essas alegações surgem? A expressão, onde é que elas estão surgindo? Na maior parte das situações, elas estão em ações sobre regulamentação de visitas, 30%, 27% em modificação de guarda, somente 14% são ações de fato relativas à alienação parental. Outras vezes essa expressão aparece citada em suspensão de visita, busca em apreensão e 23% outros. Autores das alegações de alienação parental, 63% são homens não guardiões que fazem a alegação. 19% das alegações são feitas por mães. Mães na mesma condição. Mães não guardiãs. Guardiãs. Avós. Genitora guardiã. Genitor guardião. Trabalhamos num processo, eu e uma aluna minha na pesquisa dela, em que tanto o homem quanto a mulher eles se acusavam mutuamente de alienação. Outros temas relacionados, além de ação de visita, né, busca e apreensão e tal, eu coloquei ali, misturei, né, coloquei em todos, e eu queria saber o que mais aparece. Então, 18% do material examinado diz respeito a abuso sexual infantil. 8% está relacionado à guarda compartilhada, 5% a maus tratos e 1% a violência doméstica. É quando o processo, né, fala-se da violência doméstica, fala de alguma coisa, aí a gente pegou, não, aqui também surgiu a expressão alienação parental. Então, vejam, 18% dos casos envolve a questão do abuso sexual infantil. E aí, curiosa, fui lá pesquisar. Comprovação do abuso sexual, analisando o material, tá? 82% são os outros temas. Separei 15%, então, as alegações não são comprovadas. As alegações de abuso sexual infantil. Elas são meramente mencionadas, citadas. Então, alguém trouxe algum laudo, mas é um laudo inconcluso. Então, de fato, nesse material examinado, nós não identificamos, então, que a maioria trazia comprovação. Não. 15% não tem comprovação e apenas 3% das alegações foram de fato comprovadas. Comprovação das alegações de alienação parental. 89% das alegações não tem qualquer comprovação. Se a gente considerar como comprovação, está dentro do parâmetro da lei, do enquadre da lei. Não tem comprovação. São meramente alegações. São meramente formas de categorizar, de qualificar ou desqualificar o comportamento do genitor, da genitora. É como uma espécie de incremento no embate, entende? É uma artilharia a mais. É uma forma a mais de acusar. Considerações finais. Tem muitas coisas que eu fui faltando. Mas o que eu notei? Essa primeira parte da pesquisa, a gente fez esse levantamento de dados, né? A gente queria ver qual era a cara, onde essas alegações aparecem, o que tem ali envolvido com elas, como assim? Então a gente trouxe só dados. A segunda parte da pesquisa vai ser fazer a análise de conteúdo dos acórdãos. Aí eu venho aqui em outro momento para apresentar para vocês. Mas desse primeiro momento da pesquisa, que foi mais levantar números mesmo, o que eu pude, então, nesse momento, tá refletindo, é que nós não notamos, de fato, mudanças, não notamos mudanças em aspectos quanto ao litígio conjugal.
a forma como ele é caracterizado hoje é absolutamente semelhante à forma como ele é caracterizado no passado, há pelo menos 20 anos, na literatura especializada. Por pesquisas sobre o tema separação conjugal e disputa de guarda de filho. Ou seja, um cenário de embate em que um desqualifica o outro com o objetivo de demonstrar que possui, então, as melhores condições. Se eu tenho as melhores condições, você tem a pior. Então eu tenho que demonstrar que eu sou bom e que você é ruim, não é? Então quem vai ganhar, quem vai perder? Os pais se separam e a criança se separa de um dos pais. Esse mesmo cenário, ele está nesse material, a gente vê isso. Então não tem nada assim, de novo. O que há de novo é a caracterização desses comportamentos como sendo alienação parental. Vira uma forma de dar sentido. Agora, e aí eu trabalho com produção de subjetividade. Então é uma forma agora que as pessoas passam a compreender, como lentes, né, que você bota para enxergar. Agora passamos a dar sentido aos comportamentos, às percepções, às vivências no pós-divórcio, como sendo simplesmente, né? Tem até uma autora que ela diz, né? Alienação parental, simples assim. Né? Então, simplesmente, agora passa-se a referir esses comportamentos como alienação parental. As alegações vão se somar a outros argumentos de desqualificação. Então, não tem comprovação, não tem laudo de psicólogo, apenas um número muito pequeno é que vai haver laudo de psicólogo ou de psiquiatra que vai estar ali afirmando que tem alienação parental. A maior parte não há. Então, é o mero exercício de acusação, sim. E as alegações de AP, eu entendo que elas são um modo de chamar a atenção do julgador. Eu entendo que muitos desses genitores estão fazendo uso desse recurso como uma forma de chamar a atenção do julgador para prováveis interferências na convivência familiar no pós-divórcio. Mas qual foi a resposta que o Legislativo e o Judiciário deram? A resposta, então, punitiva. A gente avalia, identifica, vamos colocar psicólogos e assistentes sociais para fazer isso e com o resultado nós punimos. Eu posso, só para fechar, citar um caso do que aconteceu no Rio? Isso foi em 2010, foi pouco tempo antes da lei ser promulgada, o caso da menina Joana. Não sei se ficaram sabendo. Uma criança de 5 anos de idade, que vivia sob a guarda da mãe, né? A mãe nunca viveu junto com o pai, né? E aí, o pai acusa então a mãe morava numa cidade de São Paulo, se não me engano, no Campos do Jordão. O pai no Rio, que mora no Rio, acusa a mãe de alienação parental. A criança é então avaliada, a mãe e tal, e o laudo dos profissionais afirma então que seria um caso de síndrome ou alienação parental. A juíza, então, ela dá a sentença e confirma, então, que seria alienação parental, retira a guarda da mãe, entrega a guarda para o pai e impede a mãe, durante 90 dias, de ter acesso à criança. Qualquer forma de contato é impedida. Nesse inteirinho, a criança vai sofrendo várias internações médicas. A mãe só vai ver a criança morta no hospital. A mãe era médica. E aí a gente se pergunta, agora então, é o Estado quem passa a ter o direito de alienar? Se a gente pensar, vamos lá, para o exercício do pensamento, que não é difícil, se a gente pensar, tá, essas situações que a criança pode ter, afinal, pode ter uma aliança com a mãe, alguma coisa assim, ou uma relação simbiótica, ela está lá super apegada à mãe, e aí se aquela mãe, por algum motivo, ela é contra aquela criança estar com o pai, então a criança vai rejeitar ele no dia das visitas e tal. E aí, então, a determinação judicial diz que a criança tem que ir. E o Estado retira a guarda e dá para o pai, no mínimo vai se estar produzindo mais sofrimento ainda. Há pouco tempo, no âmbito da psicologia, tivemos uma campanha no Conselho Federal que dizia assim, era o emblema da campanha, que outras formas de violência podem estar sendo produzidas em nome da proteção. E é com essa fala que eu encerro, então, a minha apresentação. Obrigada. É difícil continuar, né? Muito bom, Analícia. Na verdade, acho que você trouxe uma fala que muito contempla o que nós aqui já discutimos com relação à nossa vivência na violência de gênero doméstico familiar contra a mulher e essas questões todas que vêm sendo trazidas
E quando você diz sobre a inexistência da síndrome, sobre a utilização, sobre o instrumento, uma ferramenta de manipulação processual principalmente, é uma questão que a gente sempre se pergunta e falo a gente, me permitindo, porque estão aqui as defensoras com quem eu sempre discuto a questão, a Alice Bianchini também, que a gente já conversou várias vezes sobre esse problema. A gente não está olhando muito para essas crianças e para aquilo que está sendo produzido nessa esfera delas e da convivência delas com os pais. E brilhante essa sua colocação, que particularmente é o que eu acho também. O Estado intervindo de uma maneira totalmente irresponsável, para dizer o mínimo, com relação a essa convivência e o efeito que isso tem produzido. Muito interessante. Trouxe bastante respostas, trouxe de uma maneira muito científica, na verdade, calcada em fatos, em comprovações, em demonstrações, e traz aí uma luz para a gente conseguir lidar com isso no dia a dia, porque é uma questão que é premente mesmo. Eu, na minha microesfera da minha atuação como juíza criminal e da violência doméstica, eu tenho encontrado muitas alegações nesse sentido, e aqui deixando assim, já vem sendo uma defesa naturalmente usada por vários homens em situações extremamente sérias, extremamente complicadas. A primeira fala tem sido essa: ela está praticando alienação parental, a criança não quer me ver porque ela está cometendo, ele não olha para toda a violência que ele faz, né? Obrigada. Grande e muito importante a sua contribuição. Dando sequência, então, as perguntas a gente faz depois, né? Acho que seria interessante fazer o bloco posteriormente, até porque acho que as contribuições serão complementares.